Olá, queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho, a Cleidiana do Azeite e Vinho, e você está comigo no nosso estudo paralelo número 10, antigo estudo complementar, ok? E hoje nós iremos tratar deste assunto aqui. Como Deus fala e como ouvi-lo, parte 1. Mas antes de entrarmos no assunto do vídeo de hoje, eu quero explicar para você a troca de nome. É que o que aconteceu? Nós temos os estudos complementares da série A Doutrina, que são materiais por escrito em PDF, e também tínhamos o estudo complementar toda terça-feira. E o pessoal estava confundindo as coisas. Quando eu dizia lá no domingo, ó, querido, essa semana nós teremos estudo complementar, o pessoal vinha no vídeo de terça e ficava aguardando alguma informação extra sobre os assuntos abordados na série A Doutrina. Então, para parar essa confusão, eu vou, a partir de agora, chamar o estudo de terça-feira de estudo paralelo e vou continuar chamando o estudo, o material de apoio da série A Doutrina de estudo complementar. Belezinha? Então, sem mais demoras, vamos ao assunto do vídeo de hoje. Vamos lá? O texto, 1 Samuel 3:9, né? Porque é o padrão nosso aqui. E há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O que é uma boa comunicação? A comunicação é o processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores. Para ocorrer uma boa comunicação, são necessários dois fatores fundamentais. Primeiro, falar bem, que consiste em expressar de forma clara a mensagem que deseja repassar. E segundo, ouvir bem. Consiste em escutar atenta e claramente a mensagem repassada. Então, para ocorrer, né, que antes de nós falarmos como Deus fala e como nós podemos ouvi-lo, eu quero dizer que para ocorrer uma boa comunicação entre você e qualquer outra pessoa, e entre você e Deus, que também é uma pessoa, tecnicamente Deus é uma família, são mais de uma pessoa, você precisa entender que não basta apenas que você fale bem. É importante que você escute bem. Para que você possa falar com Deus e deixar muito claro o que está no seu coração, a sua mensagem, né, precisa ser clara. Precisa fazer sentido o que você está sentindo com o que você está falando. Mas quando é a sua hora de escutar a Deus, é a sua hora de ouvir Deus falar, você precisa ter uma escuta ativa. Você precisa ter uma escuta perfeita. E o que é uma escuta perfeita? Quando Deus estiver falando com você, você tem que prestar atenção e focar a sua mente, os seus ouvidos e o seu pensamento aquilo que ele está dizendo para você. Você não pode, como acontece muitas vezes, né? Quando a gente está conversando com uma pessoa, você nem conseguiu terminar a frase, a pessoa já te corta, porque ela está tão preocupada em te responder, certo? Do que tecnicamente em conversar e se comunicar e ter um diálogo com você. Ela está mais preocupada em defender a ideia dela, o pensamento dela, do que de fato te ouvir. E isso gera uma má comunicação. Certo? Por quê? Porque má comunicação não é só quando a pessoa não fala direito, é também quando ela não escuta direito. Muito mal entendido que ocorre entre os relacionamentos, não é só porque a pessoa falou errado, mas também porque a pessoa ouviu errado, certo? Agora eu vou falar com você sobre três características, tanto do falar quanto do ouvir, que caracterizam uma má comunicação. Eu vou chamar essas três características, tanto de um lado quanto do outro, como os galhos da má comunicação, que hoje nós falamos o que é boa comunicação, vamos falar dos galhos e a gente também vai falar da raiz, do útero da má comunicação. Então, os galhos da má comunicação no falar é este aqui. Mas antes de nós falarmos sobre os galhos da má comunicação no falar, vamos aos textos. Ouve, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Qual é o primeiro galho, ou qual é a primeira característica de uma má comunicação? Primeiro, hipocrisia ou falsidade. Quando as palavras não são utilizadas para expressar ideia, sentimento ou pensamento, mas para bajular ou enganar. Ou seja, ao invés de você aproveitar o seu momento de fala, o seu direito de fala,
para expressar corretamente aquilo que está no seu pensamento ou sentimento, você prefere utilizar para barganhar, bajulação e enganar. A hipocrisia ou a falsidade também corresponde, né, ao que faz com que a comunicação não seja eficaz, faz com que ocorra uma má comunicação. Porque a comunicação, querida, é uma via de mão dupla. É você falar e depois você ouvir, e depois esse processo troca novamente. Você volta a falar e depois volta a escutar, e você e a pessoa chegam ao consenso e ao entendimento. E não, por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que entender que o seu relacionamento com Deus requer uma boa comunicação, ok? Assim como o seu relacionamento com qualquer outra pessoa. Segundo galho da má comunicação, segunda característica ou sintoma de uma má comunicação, ansiedade, medo ou desconfiança. A ansiedade, medo e desconfiança podem fazer com que você não fale corretamente ou de maneira perfeita com alguém. Quando a mensagem é passada parcialmente, seja por uma redução das palavras ou por uma quebra na narrativa, pois o que fala não confia naquele que escuta. Então, você percebe aqui, né, que tanto a hipocrisia, quanto a falsidade, quanto o medo, a desconfiança e a ansiedade podem fazer com que você tenha uma péssima comunicação na parte onde é você quem está falando. Então, você pode se comunicar de maneira ruim, porque você, ao invés de expressar seu sentimento, seu pensamento, você está querendo bajular ou enganar a pessoa, ou porque você não confia naquela pessoa, você está inseguro com o que você vai dizer para ela. Então, ao invés de você dizer tudo que precisa ser dito, você fala pouco, ou você fala parcial. Qual é a diferença entre um e o outro? Falar pouco é você falar de maneira resumida. Falar parcial é você não completar a frase. Você começa a falar, depois para. Tudo isso é um sintoma ou são galhos da má comunicação. Certo? Agora vamos à terceira e última galho ou sintoma de má comunicação na fala. Vamos lá? Terceiro galho é esse aqui, descontextualização. Socorre direto. Quando as palavras são ditas fora do fluxo narrativo, seja por distração do interlocutor ou por decisão dele de trocar a temática da conversação. Então, isso, descontextualização, pode ocorrer tanto, né? Isso foi uma coisa que eu até experimentei essa semana, quando a pessoa fala uma coisa que é muito diferente daquilo que ela está pensando ou sentindo. Certo? Isso é um conceito de descontextualizar. Outra característica é a pessoa está incomodada ou não quer saber disso que você está falando. Então, ela vai no meio da vossa conversa e introduz um assunto aparentemente aleatório. E ela pode fazer isso porque ela quer cortar esse assunto e começar outro, ela não quer te dar a resposta que você quer ouvir, ou realmente ela, desde o início, não estava prestando atenção no que você estava falando e resolveu falar o que estava na cabeça dela. Quando, alguns anos atrás, eu tive essa experiência com meu filho mais velho, ele deveria ter 4 ou 5 anos na época, e aí, sabe, né, eu estava fazendo uns deverzinhos de casa, da escola lá com ele, e eu estava ensinando lá matemática para ele, continhas, eu acho que ele tinha 5 anos por ali, perto dos 6. E aí, muito engraçado que eu cheguei para ele, filho, tu entendeu tudo direitinho, tá tudo certinho, tá tudo ok? Ele, aham. Mas eu queria fazer uma pergunta. Aí eu fiquei olhando para ele, esperando ele fazer a pergunta dele. Ele chegou assim: por que o Ranger branco é mais forte que o Ranger vermelho? Isso não faz sentido nenhum para mim. Isso é um claro exemplo de descontextualização. Quando a pessoa quebra o fluxo da narrativa e introduz um assunto aleatório que não tem nada a ver com o contexto central, e ela está fazendo isso por distração, como era o caso do meu filho quando era criança, ou porque ela não quer continuar tratando sobre aquele assunto que vocês estão abordando. E todos esses três características são sintomas ou galhos de uma má comunicação na fala. Agora vamos fazer o mesmo processo quando é você para ouvir. Por quê? Porque uma boa comunicação, você tem que falar bem, mas você também tem que ouvir bem. Vamos lá comigo, vamos continuar aqui. Ouvir. Distração, né?
quando o foco do ouvinte está num tema diferente do abordado na conversação. É só para dar continuidade ao descontextualizar. Então, você peca no ouvir ou tem problema na comunicação, na parte em que você está escutando, quando você está distraído. Você não está com a mente ali enquanto a pessoa está falando. Segundo, também, ansiedade, medo e desconfiança. Quando a pessoa que aborda ou o assunto é abordado é desconfortável para o ouvinte. Então, se você não confia na pessoa que está falando ou você não gosta daquilo que ela está dizendo, vai te bater medo, ansiedade, desconfiança, então você também não vai ouvir direito aquilo que ela está falando com você. Você vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, ou você vai escutar 10 palavras e as outras 320 você esqueceu do que aquela pessoa disse. E terceiro, precipitação ou teimosia, né? Quando o ouvinte se foca mais em preparar a sua contra-resposta do que ouvir corretamente ao que lhe está sendo dito, pois não há um real desejo de compreender o que está sendo dito, somente em defender suas próprias ideias. Então, isso que eu acabei de falar, né? A pessoa ela fica mais preocupada em responder do que ouvir, ou seja, ela não quer chegar num consenso. Ela não quer conversar com a pessoa, ela só quer, ela aproveitou aquele momento ali como uma oportunidade para defender sua ideia, defender sua visão, defender seu posicionamento. E isso tem lugar em algumas situações, mas quando as pessoas estão querendo tratar suas diferenças, ser assim não faz sentido nenhum, certo? Então, tipo, para que você, até para você poder contra-argumentar com propriedade, você tem que ouvir tudo o que a pessoa está te dizendo. Você tem que ouvir, prestar atenção e ver. E aí, baseado em tudo que você ouviu, você cria a sua contra-resposta. E uma pessoa precipitada, ela não está ouvindo direito. Ela começa a falar e aí ela pega uma frase do que a pessoa disse, só que em cima dessa uma frase a pessoa já disse mais 50, ela ignorou as 49 e ela pega e joga a resposta dela em cima dessa uma frase. Isso também é um problema na audição de uma boa comunicação. Só que, querido, isso são apenas alguns galhos ou apenas alguns sintomas, mas toda má comunicação, como na realidade a maioria de todos os problemas originados na iniquidade, eles têm um útero, eles têm uma raiz. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa raiz ou útero, que é tanto da má comunicação como o berço da iniquidade, ok? Vamos falar um pouquinho sobre ele agora aqui comigo, por favor. A raiz ou útero da má comunicação, que é o sofisma. O que é sofisma? Sofisma é um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Tecnicamente, um sofisma primeira coisa que você pode saber o que é um sofisma. Uma mentira convincente, ou seja, uma mentira que foi dita por alguém que tem uma oratória e um carisma exato para conseguir levar você a acreditar naquela bobagem ali, certo? Então, tecnicamente, inicialmente, você pode entender o sofisma como uma mentira convincente. Segunda coisa, como você pode também interpretar o sofisma? Uma verdade distorcida, fragmentada ou corrompida pelo engano. Tecnicamente, meias verdades, né? Nem aquilo que o cara falou está certo, mas não é exatamente como ele está dizendo. É dessa forma que você pode entender uma verdade distorcida. E a terceira coisa que você pode entender um sofisma: raciocínios ou pontos de vistas e estrutura de pensamentos fundamentadas no erro, ou seja, é uma opinião que você tem, mas ela não está baseada no que é certo. Ela está baseada na forma como você aprendeu, na forma como você cresceu, como te ensinaram, mas aquilo ali é uma mentira. Mas você tanto acredita que é verdade, que aquilo ali é uma cadeia, um sofisma, uma prisão, corrigindo,
que aquilo ali se torna, então, um encadeamento mental, uma fortaleza na sua mente, uma estrutura de engano que te impede de enxergar a verdade. Então, sofisma também é isso. É qualquer opinião, ponto de vista, o raciocínio que você tem fundamentado no engano, fundamentado no erro, mas que você acredita como se fosse a mais absoluta verdade, porque você foi ensinado que era daquela forma ali que você deveria entender essas coisas, vamos botar assim. Um verdadeiro sofisma é uma falsificação excelente da justiça, certo? Por isso não é facilmente detectável por uma pessoa destreinada da verdade. Assim como ocorre com uma nota falsa de dinheiro, que possui muitos elementos da verdadeira, mas não todos, assim é o sofisma em relação à verdade. Para identificar um sofisma é necessário, primeiro, ouvir a Deus. Segundo, conhecer a verdade. Agora, para destruir um sofisma é imperativo, primeiro, escolher a verdade e segundo, permanecer na verdade. Queridos, o sofisma é um problema muito sério. Paulo fala isso, eu acredito que em 1 Coríntios 10, e a referência correta está aparecendo para você no vídeo, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e derrubar ou destruir todo conhecimento que se levanta contra, ou toda altivez, corrigindo, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, para que você tenha uma visão correta da verdade, do conhecimento de Deus, você precisa destruir fortalezas, que são sofismas, que estão protegidos por orgulho e altivez. Ou seja, você está completamente errado, mas você acredita que está certo e você defende esse lixo de engano como se fosse um tesouro na sua vida. E aí vem Deus com armas para destruir essa realidade, essa mentira na sua cabeça, para que você possa ter uma visão correta da verdade. O sofisma, ele é isso. Só que uma pessoa destreinada da verdade, ela não identifica facilmente um verdadeiro sofisma. Porque uma mentira cabulosa, todo mundo consegue identificar que é uma mentira. Agora, uma mentira tecida, costurada com pontos de verdade, somente quem conhece uma nota verdadeira de dinheiro vai conseguir identificar aquela que é falsa. E o que atrapalha na boa comunicação? Né? Por que o sofisma é o útero, que já aqueles e mais sintomas que eu não falei de uma má comunicação? Imagina assim, que você acha que sempre quando uma pessoa te chama para conversar, é um problema para você. Ah, chega alguém de manhã, ou seu marido, ou sua esposa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seja lá quem for, e diz, fulano, então, eu preciso conversar com você. Você já acredita que sempre quando alguém quer ter uma conversa séria, vai ser algum problema ou alguma coisa que você fez de errado que está sobrando para o seu lado. Por causa disso, você já vai naquela conversa todo nervoso, medroso e ansioso. E aí, isso, por causa desse sofisma, por você acreditar que cada vez que alguém quer conversar com você é sempre um problema, é sempre uma situação problemática, você já começa a ficar ansioso, você já começa a ficar preocupado com a conversa. E aí, no dia da conversa, você está uma pilha de nervos, e aí você não consegue falar direito nem ouvir direito. Isso é um exemplo e tantos de como o sofisma, uma interpretação equivocada da realidade, ou uma mentira convincente, ou um padrão de pensamento incorreto que você tenha, baseado na educação que você teve, pode te atrapalhar de falar direito e de ouvir bem. E assim pode impedir que o seu relacionamento com Deus flua de maneira correta. Porque outro exemplo, você pode ter N opiniões a respeito de Deus que não tem nada a ver com quem ele é, mas essas N opiniões te impedem de falar com Deus de maneira aberta e clara e também de ouvir a Deus de maneira atenta e silenciosa. Então, eu posso ficar aqui no vídeo de hoje dizendo várias maneiras
como o sofisma impede uma boa comunicação e também um bom relacionamento com Deus e também você conseguir caminhar na justiça ao invés de caminhar na iniquidade. O sofisma é o útero, certo? É o útero para todo problema que as pessoas têm. Que é tecnicamente é o quê? Ao invés de você acreditar naquilo que é verdade, você acredita naquilo que é enganoso como se fosse verdade. Essa é a essência do sofisma. Agora, queridos, eu quero trazer para você duas frases que são sofismas, ou seja, enganos disfarçados de verdade, mas porque as pessoas não têm um verdadeiro conhecimento da verdade, ou corrigindo, que as pessoas não têm um completo conhecimento da verdade, como eu falei, são destreinadas na verdade, elas acabam aceitando essas palavras que foram ditas como verdades absolutas de Deus. Então, vamos ao nosso exemplo. A primeira delas foi essa frase aqui de Martinho Lutero, que ele disse assim: aquele que deseja ouvir Deus falar, que leia a Escritura Sagrada. Augusto Nicodemos também fala a mesma frase, só que de uma maneira um pouco diferente. O que Augusto Nicodemos diz assim? Quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus de maneira audível? Leia a Bíblia em voz alta. Por que essas duas frases que são tecnicamente a mesma frase, né? Só que primeiro quem disse foi Martinho Lutero, e aí vamos dizer assim que Augusto Nicodemos criou uma versão atualizada do mesmo texto. Então, por que eu digo que são sofismas? Porque o que eu falei, o verdadeiro sofisma é aquele que é uma falsificação excelente da justiça, ou seja, que parece muito com uma verdade, mas não é. Então, é como uma excelente nota falsa. Quem não sabe como é a nota verdadeira, quem não conhece com detalhes a nota verdadeira, ele pega a falsa e ele nem nota. E ele nem nota que é falsa. Agora, quem conhece a verdadeira vai olhar assim, não, isso aqui é falsa. Por quê? Porque a verdadeira tem esse ponto aqui que essa aqui não tem, a cor está diferente, o papel não é o mesmo, e uma série de outros detalhes, que ele vai identificar que é aquela nota falsa. Então, nessas frases aqui, o que é o parâmetro verdadeiro? Que é isso que eu quero que você entenda hoje. Um verdadeiro sofisma, ele sempre vai tomar por base um princípio verdadeiro e depois vai distorcê-lo ao ponto do engano. Então, é uma mistura de verdade com mentira, mas tem uma base verdadeira. Por isso que ele tem aparência de lógica, uma aparência de verdade. Porque sempre tem uma informação verdadeira, só que aí ele cria toda uma história falsa em cima daquela informação verdadeira. Qual é a informação verdadeira dessas frases aqui? A importância de estudar as escrituras. Essa é a base verdadeira daquilo que ele falou. Por quê, querido? O que são as escrituras? E nós temos, né, um vídeo no estudo paralelo aqui que você pode acessar, né, e o link está aparecendo aqui para você no card. São registros históricos da interação de Deus com a humanidade, tanto com pessoas que estavam em aliança direta com Deus, quanto pessoas que não estavam, e a maneira como Deus estabeleceu a sua justiça, protegeu essa justiça e também revelou essa justiça para essas pessoas. É isso que as escrituras, os textos sagrados são, mas nós sabemos que existem muitos livros escritos no mundo e nem todos esses livros são inspirados por Deus. É no meu relacionamento com Deus que eu vou conseguir separar quais são os livros inspirados e também quais são os trechos dos livros que estão inspirados e que outro é opinião humana ou satânica. Então, é importante que eu estude e leia as escrituras, com certeza, porque por meio dos registros históricos eu vou conhecer, eu vou saber que há um Deus, eu vou saber como ele se relaciona com as pessoas, eu vou saber um pouco do que ele espera de mim, e eu vou ser estimulada a buscar a ter com esse Deus o mesmo relacionamento que os escritores bíblicos tiveram. Então, à medida que eu leio os registros históricos, eu vou me estimulando a caminhar debaixo do mesmo padrão, ou não cometendo os mesmos erros que eles cometeram, mas também a caminhar dentro do mesmo padrão correto que eles cometeram, e eu vou acreditar que existe um Deus e que eu posso me relacionar com ele da mesma maneira. Então, é importante que eu leia? É claro que é importante, mas onde é que está o sofisma?
quando eu trato o registro histórico como se fosse a pessoa que este registro fala. Então aqui, tanto Martinho quanto Augusto Nicodemos, eles começaram a dizer que Deus é a Bíblia. Então, se você quer ouvir Deus falar, leia a Bíblia. Se você quer ouvir que Deus fale mais alto, então leia a Bíblia em voz alta. Só que, querido, as escrituras apontam para Deus. As verdadeiras escrituras sagradas apontam para Elohim, mas elas não substituem a Deus. Deus ainda é uma pessoa que eu e você temos que nos relacionar. Deus ainda está vivo, Deus ainda é real. Então, tecnicamente, pode haver livros, exemplo, escritos a respeito de mim, escrito sobre mim, corrigindo, né? Pode haver livros escritos sobre mim. Mas esses livros, eles não me substituem, a não ser que eu esteja morta. E aí o único acesso que você tem a mim é por meio do livro. Mas se eu estiver viva e bem viva, tecnicamente, se eu for eterna, você pode, pelo meio do livro, saber que eu existo, mas somente convivendo comigo, me conhecendo e prosseguindo em me conhecer, é que você, de fato, vai me ouvir falar com você. Então, o sofisma ele tem essa pegada. Ele pega um fundamento verdadeiro e aí ele distorce esse fundamento e implementa o engano no meio, como se fosse uma costura muito, quase perfeita. Que aí você olha aquela manta ali trançada, tem fios de verdade no meio de um monte de fios de engano. E foi o que essas pessoas fizeram. Com esse sofisma, o que acontece quando você acredita nisso aqui? Você ora, mas não espera Deus falar com você, ou você faz aquilo como acontece com algumas religiões, né? Você pega a Bíblia Sagrada e Deus fala comigo, aí você fecha bem a Bíblia e depois abre. Aí no capítulo que caiu, você acredita que é Deus que está falando com você. Por quê? Porque você foi ensinado que se você quer ouvir a voz de Deus, você deve ler a Bíblia. Não, querido, para você ouvir a voz de Deus, você precisa aprender a se relacionar diretamente, abertamente com Deus. Você lembra lá em Jeremias, quando é dito a respeito da segunda aliança? E vai chegar um momento que uma pessoa não vai precisar ensinar a outra ou questionar ela se ela conhece ou não ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde a criança até o velho, desde o menor até o maior. Por quê? Por causa que é uma relação pessoal. As escrituras apontam para Deus, revelam a respeito dele, da interação deles com a humanidade, mas elas não substituem o relacionamento real, o relacionamento direto. Por quê? Porque Deus ainda está vivo. Mas se você ainda tem dúvida, certo? De que isso que eu estou falando, né, a respeito dessas duas frases são sofismas ou não, então eu vou utilizar as escrituras para provar para você que as próprias escrituras dizem que você não deve confiar apenas nos livros para buscar a Deus. Ah, Deus pode utilizar as escrituras para falar com você? Pode. Mas é a única forma que ele fala com você? Não. Mas vamos aos textos sagrados, ok? Me acompanhem aqui. Será isso mesmo que diz os textos sagrados? Será que Martinho Lutero e Augusto Nicodemos estão certos? Vamos ao primeiro texto. 1 Samuel 36, 8 diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Perceba bem que Davi estava caminhando junto com o sacerdote Abiatar. E ele não chegou assim: me traz o rolo da Torá para eu saber como é que eu vou resolver essa situação. Não, ele chegou: me traz a estola sacerdotal, né? Porque era uma maneira de ele se preparar para buscar o Senhor, ok? E ele se reanimou no Senhor,
aquietou o seu coração, fez uma pergunta e esperou resposta. Então, é isso que as escrituras me dizem. Que se você perguntar a Deus, Deus vai te responder. Elas me ensinam isso. Que eu posso conversar com Deus como Davi fez. Ali não diz, ó, Abiatar, me traz um rolo aí, ou fulano, vai lá no templo, ou vai lá onde está o tabernáculo e rouba o rolo da Torá de alguém. Não, ele não fez isso. Ele não pediu um livro, ele pediu apenas algo que fazia ele se preparar para buscar o Senhor. E aí ele buscou o Senhor para resolver uma situação pontual que estava acontecendo com ele, e Deus respondeu a Davi na hora. É isso que a Escritura te ensina, que você pode buscar a Deus e ele vai falar com você. Outra coisa, Números 12, 6, 8. Então disse, agora ouvi agora as minhas palavras. Se há entre vós profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, eu falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Essa situação foi quando Arão e Miriam começaram a falar mal do irmão deles, porque ele tinha casado com uma mulher de Cuxi. E aí Deus chamou eles e começou a falar audivelmente, repreendeu Arão e Miriam audivelmente. E aí depois ainda disse assim, eu estou falando com vocês de forma ativa, audível. Eu falo com Moisés também dessa forma e ele vê a minha forma. E além disso, eu também me comunico com sonhos e visões. Pá, meu Deus, tinha um monte de livro que já existia nessa época. Por que ninguém abriu um livro para saber o que Deus queria dizer para eles? Por quê? Porque o livro aponta para Deus, mas não substitui. Vamos mais no texto. 2 Reis 22, 10 diz assim, relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo, o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, aqui já era a Torá, beleza? Rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote a Ecão, filho de Zafã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo, ide consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Aras, e lhe falaram. E ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ou seja, na reforma que Josias fez, ele achou os rolos, o livro da lei, o livro da Torá. Ele achou a Bíblia da época, certo? E aí, depois de terem lido uma parte dessa Bíblia, eles chegaram e disseram assim, e agora? Vamos consultar ao Senhor. Vamos perguntar ao Senhor para nos esclarecer a respeito das palavras deste livro. Por quê? Porque o livro aponta para Deus, mas não substitui a Deus. Então, se você quiser ouvir a Deus, aquiete seu coração e deixe Deus falar. Mais uns textos. Vamos lá. 2 Coríntios 3:6, Paulo fala assim, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por que Paulo falou isso? Por causa disso que Enoque diz aqui. Enoque 69, versículo 8 e 11 diz assim, e o nome do quarto, falando a respeito de alguns anjos que seduziram a humanidade, vamos botar assim, este ensinou aos filhos do homem o amargo e o doce, e ele mostrou todos os segredos da sua sabedoria. Ele ensinou aos homens a arte de escrever com tinta e papel, e por meio disto muitos se desviaram, de eternidade a eternidade até este dia, pois os homens não foram criados para este propósito, para confirmarem a sua fé dessa maneira, com papel e tinta. Pois os homens foram criados exatamente como os anjos, para que pudessem permanecer justos e puros, e a morte que destrói a tudo não os teria tocado. Mas por meio desse conhecimento, papel e tinta estão sendo destruídos, e por meio deste poder a morte os consome. Por quê? Porque a letra mata e o espírito vivifica. O objetivo das escrituras é apontar para Deus e não fazer você substituir Deus na sua vida. Ok? Por quê? Porque você foi criado para ser como um anjo, aprender a ter
conhecimento diretamente com Deus. O papel e a tinta é para deixar o ensino registrado e não para substituir a sua comunhão com Deus. E o último texto, acredito eu que é o último, Mateus 4:4, na versão brasileira, que diz assim: mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, antes de entrarmos aqui, nós, com a própria Escritura, confirmamos que aquilo ali era um sofisma, porque a própria Escritura, e eu tenho muitos outros textos para tratar, informa que se você quiser se relacionar com Deus, basta que você se envolva com Ele diretamente. O objetivo das Escrituras, mais uma vez afirmo, não é substituir a pessoa ou a presença de Deus na sua vida, mas te dizer que é possível ter um relacionamento com Deus. Então, se você quiser saber que Deus existe, saber que Deus é real, se você quer saber como eram as pessoas que se relacionaram com Deus, leia a Bíblia. Mas se você quiser começar a ter um relacionamento com Deus, busque a Deus. Porque o próprio Deus vai te ensinar a entender as Escrituras, como também vai te ensinar a separar o santo e o profano, os textos que não são inspirados por ele e também os trechos dentro dos textos que não estão inspirados por ele, certo? Além de te ajudar a corrigir e a conduzir toda a sua vida. E agora, sim, como Deus fala. Então, hoje nós vamos terminar o vídeo de hoje explicando as 4 principais formas que Deus se comunica conosco e no próximo vídeo iremos falar então como ouvir a Deus. Belezinha? Vamos lá? Jó 33:14 diz assim: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Os meios de comunicação de Deus. Primeiro modo direto, falando diretamente conosco. Como isso ocorre? Primeiro, por meio da consciência. Conhecido também por senso comum, é uma percepção genérica do certo e errado, como uma bússola interna. Os textos que a gente pode trazer são Romanos 2, 11 e 15. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, assim, pois todos os que pecaram sem lei, ou sem uma visão completa e correta da justiça, também sem leis perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados, ou seja, quem vive dentro de um ambiente de iniquidade vai ser tratado de acordo com a iniquidade, quem vive dentro de um ambiente de justiça vai ser tratado de acordo com a justiça. A lei é uma para todos, mas a gente sabe que tem pessoas que não sabem a respeito da verdade, ok? Então, como é que essas pessoas vão ser julgadas se elas não tiveram um contato correto com a verdade? Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei antes de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando ou defendendo-se. Então, a consciência é como se fosse um resquício. Por que eu digo? Inicialmente, né, a humanidade, né, veio de Adão. E Adão, inicialmente, o macho e a fêmea, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, eles eram puros, né, cheios de justiça, bondade, etc. e tal, em Deus. Aí houve toda a corrupção por meio da iniquidade. Mas ainda ficou um resquício, um entendimento de certo ou errado. Você pode perceber isso até na criança. Tem vezes que a criança mente e ela sabe que ela é mentira e você percebe o comportamento dela de tentar se esconder porque ela mentiu. Por quê? Mas quem disse isso para ela que era mentira? É a consciência. Ela tem um sentimento de certo e errado. É lógico que à medida que ela cresce e ela vai se afundando na iniquidade, a tendência é que a pessoa tem de cauterizar a sua consciência, ou seja, ela mata a voz da consciência e ela perde essa bússola interna de dar a ela um medidor do certo e errado, e ela continua justificando o comportamento dela errado com outros fatores, ao invés de, não, eu aceito que está errado porque a minha consciência está me acusando que eu não estou fazendo certo. E Deus fala com as pessoas por meio da consciência. Muitas vezes, querido, você
se tivesse ouvido a voz de Deus por meio da sua consciência, você não teria feito muita coisa errada que você fez e você teria evitado muitas dores de cabeça. Mas como você ignorou esse sentimento interior, ignorou esse eco de justiça que permanece em você, você foi lá, fez aquilo que não deveria ter feito e agora? Aí olha para o lado e diz, eu senti que não estava certo isso que eu estava fazendo. Você sentiu. E isso é a consciência. A consciência é um resquício da justiça, da luz que havia no ser humano desde Adão. Belezinha? Vamos ver outro método de comunicação direto de Deus com a humanidade, é o testemunho interior, que parece muito com a consciência, mas não é. Uma forte ou contínua impressão ou um sentimento de certeza ou convicção. Salmo 27:8 diz assim, o meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mesmo que não pareça, há 2 pontos de diferença entre o testemunho interior e a consciência. A consciência é como um eco, um resíduo da luz e justiça que um dia foi o espírito humano. Ela também é resultado da memorização dos princípios da justiça que estão entranhados em todas as culturas no mundo. Já o testemunho interior é um canal ativo de comunicação entre o espírito do homem com o espírito de Deus. Então, enquanto a consciência é um eco, é aquilo que você já sabe que está certo e errado, que ainda é um resíduo, um resquício da justiça de Deus em você. O testemunho interior é Deus falando com você no presente. E eu quero dizer para você que muitos textos das Escrituras que você lê e parece se encaixar perfeitamente com aquilo que você está vivendo e que na hora que você está lendo, você sente que eles saltam das páginas da Bíblia e vem ao encontro do que está no seu coração, isso é uma característica de testemunho interior. Então, Deus utiliza as Escrituras também para falar conosco? É o único meio de comunicação de Deus? Não. E quando algum texto das Escrituras estão encaixado naquilo que Deus está falando conosco, está dentro do testemunho interior, que é mais do que uma consciência, mais do que um resíduo, mais do que um registro histórico no seu DNA espiritual, te informando que isso é certo ou errado. Não. É Deus naquele momento conduzindo você para entender a voz dele naquele momento. Ela é muito mais ampliada, o testemunho interior é muito mais ampliado que a própria consciência. Por quê? Porque é um canal ativo, não é um resíduo. Não é como se você, de repente, entrasse numa cidade abandonada e encontrasse uma biblioteca perdida ali e achasse vários livros com várias informações. Não, é um professor, na hora, te explicando, te dizendo sim ou não, o certo ou errado, e te conduzindo a ter um entendimento mais profundo a respeito daquela resposta que você está buscando, beleza? Mas Deus também fala com isso. Aí você pode dizer, Deus fala com todo mundo dessa forma? Antigamente, eu acreditava que tinha alguns meios de comunicação que Deus falava com um grupo de uma maneira e com um grupo de outra maneira. Hoje em dia, eu sei que eu estava equivocada sobre isso. Na realidade, eu conheço muitos estrangeiros, muitos adâmicos ímpios, que revelaram ter características de comunicação de Deus com o testemunho interior. Mas, como acontece com a maioria dos adâmicos, eles ignoraram com sucesso aquilo que Deus estava dizendo. Mas eu vi várias situações com adâmicos, com estrangeiros, aonde Deus estava mostrando por meio de testemunho interior qual era a sua vontade e a pessoa ainda assim ignorou. Então, Deus fala com todo mundo, justos e injustos, a respeito da sua vontade, tanto por consciência quanto por testemunho interior. A diferença é que o justo presta atenção e o injusto não, certo? Vamos continuar aqui. Terceiro modo, direto, sonho ou visão. Eles são exatamente a mesma coisa, né? Só que um você está dormindo e o outro está acordado. Imagens ou cenas que se desenrolam em estado consciente, acordado ou inconsciente, dormindo, de alguém, podendo ser interativo ou não. Ou você pode perceber que você é um mero espectador, a situação está se desenrolando à sua frente, ou não. Você pode também estar interagindo com ela naquele momento, certo?
Nem todo sonho ou visão tem contexto espiritual, no sentido de carregar uma mensagem de Deus nele. Entretanto, os que possuem costumam ser chamados de proféticos. Números 12, 6, que eu já li lá, né? Que o Senhor fala por meio de visão e sonho. E o outro texto, Gênesis 20, versículo 3, que diz assim: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Então, Deus apareceu para Abimeleque enquanto ele estava dormindo e falou com ele no espírito a respeito de ele ter tomado Sara como concubina. Outro texto, Mateus 27, 17 e 19, diz assim: Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher, a mulher de Pilatos, mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Então, a mulher de Pilatos era uma estrangeira, e estrangeira, querida, é aquele. Quando eu chamo de estrangeira, estou falando do ímpio, daquela pessoa que não tem. Ela não sabe que ela tem que obedecer a Deus, sabe? Ela não tem esse relacionamento com Deus, mas você vê Deus falando com ela em sonhos. É o mesmo caso de Abimeleque aqui. Abimeleque também não era como Abraão, não tinha uma aliança aberta com Deus, mas Deus também falou com ele em sonhos. Então, sonho ou visão é uma forma como Deus se comunica diretamente com você também. E o quarto contato, a voz audível, né? Deus falando, né? Aqui está o texto, Atos 9, 3, 4 também. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Números 12, 7 e 8, então, mesmo texto outra vez, que Deus falando que ele fala boca a boca com Moisés, e ele não fala boca a boca só com Moisés, a gente já citou o texto de Davi aqui também. E o segundo método que Deus fala, o segundo modo, porque Deus tem dois modos de falar, né? É o modo indireto, quando Deus encaminha outros, anjos ou humanos, para falar conosco em seu nome. Então, Deus tem dois modos de se comunicar conosco: de modo direto, e aí nós falamos sobre 4 pontos aqui: consciência, testemunho interior, sonho ou visão e voz audível, você ouve a Deus, e de modo indireto, quando ele manda anjos ou humanos para falar com você. E com isso nós encerramos o vídeo de hoje. Semana que vem, então, eu vou ajudar você a identificar como, dentro desses métodos de comunicação com Deus, como você começar a perceber, te dar algumas dicas, porque eu vou te dizer, vai ser a intimidade com Deus que vai fazer você reconhecer a voz dele, seja de maneira direta, seja de maneira indireta, certo? Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então vai ser na intimidade com Deus, à medida que você se aprofunda no relacionamento real com ele, que você vai conseguir saber se aquele anjo ali é realmente um anjo verdadeiro ou um demônio disfarçado, ou se aquele ser humano que está falando com você realmente é profeta de Deus na sua vida ou é um enviado do capiroto, como também se cada sonho que você tem é realmente Deus querendo falar alguma coisa com você, se a voz audível que você está ouvindo realmente é Deus. Eu vou te dar algumas dicas, mas nada substitui a intimidade, porque ainda é o Consolador que vai te guiar a toda a verdade. Belezinha? Então, queridos, até a semana que vem. Deus abençoe você.